Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confinato. Motumba Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje é um Benzina especial. Um Benzina que é praticamente uma piada de mau gosto. Que começa da seguinte forma. Um anarquista, um social-democrata e um comunista entram num bar. O que eles pedem? Me respondam, convidados. Zamiliano, né? O nosso comunista residente. Diz um oi pra galera, meu querido. Olá, pessoas. Eu gostaria de dizer que eu gostaria de um prato da expropriação dos meios de produção. Olha. Quente, no ponto, por favor. E do outro lado eu tô aqui, né? O nosso correspondente quase internacional, o misterioso Carapanã. Olha só. E aí, meu querido? E aí? Eu queria dizer que nesse bar eu ia pedir um rabo de galo. Porra, cara, um cocktail, né? Um cocktail. Ah. Não, mas rabo de galo é porque é o drink que se faz naquele lugar que ainda tem aquelas mesas da Brahma, né, de metal. Ainda existe esses lugares, meio enferrujado. Pode pedir um traçado também, que é mais brabeira. É onde eu moro, né, cara? Exatamente. Aqui em Bangu, se você pedir um rabo de galo, meu irmão, um traçado, a galera já sabe. Na verdade, isso nem precisa, só fazer aquele gestinho, né? Tipo, o maluco já vem com... Uma vez eu vi eu descobri que o rabo de galo tem esse nome por causa do cocktail, né? Cocktail. Cara, é muito bom pra ser. É muito bom, né? Pra ser mentira, né, cara? Tipo, aquela coisa que tem que ser verdade mesmo que não seja. Mas, enfim, não estamos aqui para comentar sobre os hábitos etílicos do populacho, né? Estamos aqui para comentar sobre esse verdadeiro filme surrealista da década de 70 feito por iranianos em que vivemos, né? Esse filme que se chama Política Brasileira, mais especificamente 200 e poucos dias de Jair Bolsonaro, né? Ou Jair Messias, ou Messias Bolsonaro. Basicamente, hoje nós vamos fazer o quê? Vamos selecionar 3 notícias, 3 momentos esdrúxulos, vamos chamar assim, do nosso querido presidente e comentá-los, né? Como a gente faz com as notícias bizarras usualmente. Só que tivemos um problema, né? Assim, foi difícil selecionar isso, né? Olha, eu tô pra te dizer que era mais fácil contar feijão. Porque, inclusive, o hábito de contar feijão deixou de acontecer, né? Eu acabei de perceber isso. Mas assim... Verdade, caraca, verdade. Cara, faz tempo que eu não vejo ninguém contando feijão aqui em casa, nem eu. Verdade. Mas... porque é isso, né, cara? A quantidade de notícias que ele tem falando português e várias merdas, né? Porque o nosso presidente é bilíngue. Poliglota, diria. Poliglota. Poliglota, né? Ele é poliglota, né? Dá pra caber num saco de 1 quilo de feijão e a gente contar cada uma delas no desespero ali. Todo dia, né, bicho? Todo dia, cara. Esse que é o problema, né? Teria que fazer uma live diária, né? Só pra comentar a semana do nosso presidente Yoyonoide. Esse que vai ser a complicação. Mas enfim. Pensem que a gente, de alguma forma, hoje, já metendo um spoiler, a gente tá comentando, abre aspas, notícia velha, fecha aspas. Não. Que não é velha. Dependendo exato. Né? Dependendo de quando isso sair, pode ser que o Bolsonaro tenha aprovado, né, a venda da base de Alcântara para alienígenas. Sim. Eu não duvidaria, né, cara? Eu não duvidaria. Mas enfim. Vamos começar logo depois dos recadinhos da paróquia. Então, meu povo Léo, tem uma galera que tá escrevendo pra gente quase que diariamente perguntando sobre o que aconteceu com os episódios antigos do Benzina, especialmente os episódios musicais, né? Samba, soul, funk, axé e punk. Como muitos de vocês já sabem, como parte do nosso termo de ajuste de conduta autoimposto, o famoso TAC, esses episódios foram deletados do servidor. Se você procurar naquele ambulante que tá vendendo o último disco do Roberto Carlos que ainda não foi lançado, você vai encontrar lá o Benzina Proibidão, clássicos do Benzina Proibidão. Pode procurar que você vai achar. Pior que eu tô brincando, mas uma galera da comunidade de fãs do Benzina correm boatos, pegou esses arquivos e salvou em servidores fora do país
para driblar as autoridades brasileiras. Então, procura na internet, procura lá no Twitter, fala com o pessoal que de repente você acha. E aproveito para deixar claro que nós do Benzina não temos nenhuma relação com isso, pois nesse programa somos contra qualquer tipo de atividade ilícita e que atente contra os costumes da família brasileira. Então, segue o baile aí, galera. Outro ponto importante é que tem uma galera que fica perguntando pra gente por que a gente tá sempre passando chapéu no programa. Ou seja, por que a gente tá sempre divulgando o link do Padrim. O ponto é que o podcast tem custo, gente. O pessoal não sabe disso, é impressionante, mas tem custo. Por exemplo, o servidor que a gente usa pra hospedar o Benzina é pago em dólar. E não é pouca coisa, não. Então, assim, a gente tem que arcar com esses custos, microfones e coisas do tipo, até o tempo que a gente usa. E não só o nosso, né, na hora de escrever, editar, produzir o podcast, mas também o tempo das pessoas que colaboram com a gente. Por exemplo, os desenhistas do nosso zine. As capas que são feitas, os quadrinhos internos, tudo aquilo os desenhistas recebem, né, por aquele trabalho. Agora a gente vai começar a publicar capítulos do 021, escrito pelo Cauã Vasconcelos. O Cauã vai receber por aqueles textos. Então, assim, o dinheiro que entra no Benzina não é para enriquecer a gente, mas a gente está distribuindo ele para outras pessoas, para outros artistas poderem produzir. Então, fica aquele recadinho de sempre, né? Se você acredita no nosso projeto e também se você gosta de apoiar artistas independentes, e não só nós do Benzina, mas também os desenhistas, o Daniel, o Felipe, o Carlos e o Cauã, cara, ajudem, né? Contribuam com a gente. Vai lá no www.padrim.com.br/Benzina e procure se você tem uma faixa de renda que vocês podem nos ajudar, que vai ser confortável pro seu bolso. É isso aí, galera. Abraço! Então vamos para a nossa primeira notícia bizarra envolvendo a política nacional, né, os últimos 200 dias da política nacional. A notícia é a seguinte, a notícia foi escolhida a dedo pelo nosso companheiro social-democrata Carapanã, e a notícia é: Bolsonaro espera aval dos Estados Unidos para indicar filho Eduardo como embaixador. Pega daí, meu querido. Eu vou dar uma lidinha aqui um pouquinho na notícia, depois eu comento. Mas Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou hoje que aguarda um retorno do governo dos Estados Unidos para formalizar ao Senado a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, seu filho, ao cargo de embaixador do país. Ele ainda declarou que não tratou do assunto com o presidente norte-americano Donald Trump. Abre aspas. Ele, Trump, me franqueou ligar a hora que quisesse, mas eu ainda não liguei sobre esse caso, fecha aspas, disse Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, o governo brasileiro enviou aos Estados Unidos um documento solicitando o aval para que Eduardo seja embaixador no país. Ele também declarou que está confiante que o filho receberá o aval da equipe de Trump. Eu duvido que o governo americano dê o sinal contrário, mas se der, a gente vai respeitar. Bom, eu também duvido. E ele dá como certa a aprovação do filho dele no Senado. E aí começa essa coisa, né? Embora a indicação do filho seja alvo de críticas, ou seja... Por que eu escolhi essa notícia? Porque eu acho que no caminhão de chorume dos 200 dias, essa é a mais interessante. Porque vamos pensar aqui na Nova República, talvez na Velha também, que era meio zoada, mas... Era bastante zoada, mas meio foi muita bondade sua. Meio. Eu tava tentando ser né, uma coisa meio assim, tal. Porque cara, como é que você faz isso, cara? Isso é coisa de republiqueta, de república das bananas, não sei nem que dá pra falar, a gente já foi rebaixado. República do Nióbio, né, cara? A República do Nióbio, a República dos abacates, a República do dedo no cu e gritaria. Do leite de ornitorrinco. Do leite ornitorrinco. Porra, essa foi boa pra caralho. E aí, o que eu acho interessante dessa é o seguinte. Em geral, o que são as atribuições... E aí eu tô citando aqui várias coisas que eu li, vários especialistas, gente que escreveu sobre isso na BBC, gente que escreveu sobre isso na Folha, na Gazeta do Povo. Tal. Um monte de gente foi escrever por que essa ideia é péssima.
mesmo compensando supostos benefícios de alguma proximidade, etc. Bom, a primeira, muito óbvia, é que Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma capacitação como embaixador. Nenhuma. Então, o que ele vai fazer como o chefe da Comissão Diplomática Brasileira nos Estados Unidos vai ser alguma coisa completamente... Assim, vai ser outra coisa que ele vai fazer. Não vai ser o que o embaixador faz. Alguém vai ter que fazer isso por ele. A outra coisa que é interessante é assim, ele é obviamente alinhado, como esse governo é, alinhado ao governo Trump. E geralmente, quando, né, pensando que os Estados Unidos é uma federação, geralmente quando você vai ter que negociar com os estados, você vai ter que lidar com gente de todos os partidos. Você vai ter que lidar com gente em várias esferas de poder. E isso pode ser um problema. Aliás, tende a ser um problema. Outra coisa que eu achei muito... que eu acho que é o mais interessante é que a gente está, inclusive, discutindo isso de uma forma técnica, quando o correto era falar, nem fudendo. Pois é. Nem fodendo o cara deveria fazer isso. Porque, assim, uma coisa é se você... e aí, uma coisa é você receber um voto, ser eleito como um político, virar deputado de um partido, tomar lá suas agendas malucas, tipo acabar com a Ursal, acabar com a União Soviética, conquistar a América Latina e derrotar 20 exércitos vermelhos, qualquer objetivo que seja, né? Quando você é eleito com essa plataforma que eu vou chamar de um populismo meio jeca, meio, sei lá, uma coisa... Essa direita anticomunista num tempo em que o comunismo não existe, né? Assim, ou praticamente não existe como existiu antigamente. Um projeto global. Como um projeto, como alguma coisa que, né, tinha como uma coisa que dividia e tal. Hoje em dia os caras estão tentando reeditar isso para tentar fazer frente para a China com base ideológica, né? Enquanto a China faz comércio, os Estados Unidos precisa de Guerra Fria para poder fazer alguma coisa, já que não consegue oferecer para quem está na sua órbita nada que não seja lixo, né? Talvez. E o que é interessante é que a gente está discutindo, e uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando isso veio à tona, muita gente achou que isso não fosse acontecer e que ele estava fazendo algum gracejo. E logo veio um batalhão de gente. Eu fui um desses, só deixa, não, só vou que deixar é que fui eu normal. que pensei isso também. Que eu achei que era zoeira. O quê? Que era zoeira. Não, Que ele tava de mas sacanagem, eu né? achei que era zoeira. Eu achei que era zoeira. rolar. Não tem problema, não. Achar que é zoeira não tem nenhum problema. Ou pode ser só alguma nova coisa. Eu não posso indicar meu Uma filho parada pra encher o embaixador. saco, nananá, né? Chamar o pessoal... Botar o pessoal dele pra fazer alguma coisa nas redes e tal, os apoiadores do governo. Tem muito disso, né? Mas... o que acontece? O que veio um monte de gente para dizer que não, porque o Trump colocou a Ivanka e colocou o Jared Kushner para fazer isso ou aquilo na Casa Branca, embora eles tenham funções, né, que são meio de assessoria, eles não recebem remuneração, mas eles coletam benefícios políticos óbvios disso. Sim. E fazem um monte de coisas quais eles não têm nenhuma qualificação. Isso tem a ver, no caso do Trump, imagino, não só com o cronismo clássico que ele representa ali, né? Mas talvez a tentativa de construir um legado político familiar, que é bem comum entre os republicanos. Os democratas tentaram, mas não vai dar certo. Né? Não vai ter 2 Clinton presidente, desculpa aí, Hillary, não rola. Não rola. Você não foi uma boa secretária de Estado e seu marido foi um presidente aquém das expectativas. Mas o curioso é que no caso dos Bush é bem claro, e tem várias outras famílias, mas o caso dos Bush eu acho que é o mais estridente, né? Você tem um pai que foi presidente, um filho que foi presidente, outro filho que foi governador de um estado, outro que foi governador... Então você tem essa coisa da dinastia política, ela é bem comum. O vice-presidente do Bush filho, eu ia falar que é o Rumsfeld, mas o Rumsfeld era o secretário de Estado. Não, era o cara general. Ai, bicho, peraí.
O cara é tão... Aquele cara do filme, porra. Do filme? Caralho. Do Bush? Do Vice. Você tá falando do... Putz, agora você me fudeu. Pera aí, a internet aqui na minha Não. Olha só. Esse cara, esse é o grande problema. Dick Cheney. Isso, Dick Cheney. O Dick Cheney, cara, o Dick Cheney é isso, né? A filha é senadora, o congressista. Então ele é um cara que vem, né? Então eles têm essa tendência a fazer. Imagino que o Trump esteja fazendo alguma coisa parecida, né? Esse é um projeto que deixa ali, um projeto de poder dele. E que o Bolsonaro, que já colocou os filhos na política, assim, né? E coloca mais gente com o sobrenome Bolsonaro, se for o caso. Que ele tá fazendo uma coisa... também, né? Ele já fez isso. Sim. Não, o sobrenome... Mas- ele tem mas e aí apadrinhamento, nesse- né? Do sobrenome com aquele Hélio Bolsonaro, por exemplo. Tem um monte de Bolsonaro. Isso. Sim. E aí o que acontece? Que é um pouco parecido com o que Sarney fez, né? Não sei se vocês sabem. Sarney não é o sobrenome dele. Sim, isso eu Sarney era o sabia. nome do pai dele. Então ele era fulano de José de Sarney e ele transformou o nome dele em José Sarney. Eu sou um calheiro de que aconteceu isso. Vai lá. É muito comum Então. isso mesmo, de fato. Mas eu acho que tem a ver com esse projeto. Mas o que me chama a atenção aí, e é uma coisa que eu acho que vale a pena todo mundo observar, é que não vai parar aí, né? Você põe teu filho no cargo de embaixador, com basicamente o posto diplomático mais importante Do país. que a gente tem, né, do país, a relação com a potência mais próxima, mais não sei o que, então vai ter outras surpresas, entre aspas, parecidas. Vai ter reitor de universidade, assim, vai ter tudo que eles possam indicar, vai ter PGR, assim, vai ter... Isso aí abre a porteira para começar esse tipo de coisa que os caras estão fazendo no Estado. Quer dizer que não estão conseguindo despetizar, que tem muito petista, que a ciência é petista, que a educação é petista, que a saúde é petista, que a Fiocruz é petista, que o INPE é petista, que todo mundo é petista, e aí os caras vão colocar quem eles querem, onde eles quiserem. Essa é a tendência que eu acho que é clara, e eu acho que esse tipo já era um pouco... A gente já via isso bem com um monte de gente desqualificada que foi elevada a postos de segundo e terceiro escalão, que eu acho que isso sempre acontece, às vezes, em coisas que tem a ver com cargos, mas eu nunca vi dessa maneira. Nessa proporção. Nessa proporção, isso é verdade. Nessa proporção, e geralmente você pegando pessoas que têm... Tem um caso, eu não vou conseguir lembrar de quem foi, mas teve uma nomeação muito interessante. Ai, cara. Também falar isso... Vou dar um exemplo em linhas gerais, mas assim, pegar um funcionário de carreira de uma área que tem 15 anos de experiência e nomear alguém completamente... Acho que foi uma coisa de alfabetização, saiu na notícia, assim. Aí nomearam alguém que, tipo, não tem nada a ver. Não tinha nada a ver. Ela nem não assumiu, tinha nenhuma experiência. Mas assim... É isso. Essa é a ideia. Ou seja, os caras tem mais a ver com essa coisa da ocupação, com uma coisa de uma estratégia de poder, e que ela não respeita o mínimo de uma competência, de uma expertise, que tem muito a ver com o que o governo faz, né? Que é meio que descredibilizar todo mundo que sabe alguma coisa. Então, por exemplo, quando o Eduardo Bolsonaro foi se dito que ele ia ser indicado e causou uma controvérsia, uma das primeiras falas do Bolsonaro foi assim: mas o que esses embaixadores com os Estados Unidos fizeram nesses anos? Não fizeram nada. Não fizeram nada. Tipo assim, porque você não sabia quem era o cara, porque ele não tinha um Instagram, porque ele não era filho do presidente, então ele não existia. E mesmo dentro da lógica do que é, assim, cresceu pra caramba o comércio bilateral entre os dois países, nada disso interessa. Interessa essa coisa que é meio que um monte de narrativa falha, assim, meio escrota. Então, é o que vai valer pra tudo. Todo mundo que sabe alguma coisa vai ser substituído por alguém que não sabe nada, mas que é leal à causa do presidente. E que vai, né, se utilizar das pessoas que sabem alguma coisa para manter a figura como se soubesse algo. Eu nem sei se vai, porque acho que tem um projeto burro aí envolvido. Acho que pelo menos é uma das... na verdade, eu não sei se isso é um wishful thinking meu, mas eu acho que tem uma coisa meio de uma incompetência que se... Vídeo Mac, né, por exemplo, né?
Mas tem 2 pontos aí que eu acho que são interessantes. Primeiro que você tocou, acho que na ideia de que pra contestação que o Bolsonaro faz dos antigos embaixadores, né? O que eles fizeram e tal. E de fato, né? Tem uma coisa que você vive falando, né, Carapana, na internet, que é a coisa desse ultra-empirismo, né? Tipo, essa coisa do... Sendo que esse empirismo da população é muito baseado na atuação das redes sociais, né? Então, se o antigo embaixador não tinha uma conta no Instagram, não tava o tempo todo postando, olha, eu tô tirando foto aqui no meu gabinete e tudo mais, ele não existe, ele não acontece. Eu acho que isso leva a discussão para um outro tipo de política que eu acho que as pessoas ainda não estão entendendo, que é essa política de internet, de fato, existe uma relação muito próxima do público com os seus políticos, que passa literalmente por uma relação do espetáculo na internet, de foto, midiática e tudo mais. Mas eu acho que tem um outro ponto também, que é uma coisa que me chama muita atenção nesse caso, que na verdade meio que já estava inscrito na ideia... Tem um discurso messiânico que circunda o Bolsonaro, a gente sabe disso, né? Enfim, ele se apropria disso e as igrejas que estão aliadas a ele chamam a atenção para isso o tempo inteiro. Mas nesse caso do Eduardo nunca tinha visto sendo usado, né, nesse nível, de que existe uma identificação do Bolsonaro como um escolhido para limpar o Brasil, pronto, né? Logo, ele como um homem escolhido, a sua prole também é. Cara, isso assim foi uma coisa que eu vi circulando nas igrejas aqui da região e as pessoas usando isso pra justificar, porque se o Bolsonaro é tipo como se ele fosse um herói, tipo, escolhido por Cristo, ele é o mensageiro, é quase uma coisa meio absolutista, né? Tipo aquele discurso, você é o representante de Deus na Terra. E essa identificação da política como representante de Deus na Terra, eu acho que eu nunca tinha visto esse processo, né, de amalgamar um presidente com uma imagem de Cristo e agora os seus próprios descendentes. Isso me assustou muito nesse caso, cara. Aí você fala desse projeto de ocupação, cara, porque aí fica o discurso, por exemplo, de um especialista versus o discurso escolhido por Cristo, né? E como é que fica esse peso, né? Uhum. Isso é bizarro num nível... E aí, vocês não vão falar nada, não? Sim. Cara, essa coisa, eu não tinha pensado, só porque tem essa coisa do escolhido por Cristo. E ele... Na verdade, assim, essa coisa do... Antes que você quiser um tempinho pra você dar uma pensada, essa coisa do escolhido, né, dessa coisa da figura, isso é uma característica absurdamente brasileira, né? Na verdade, mais do que brasileira. Porque, cara, isso é uma coisa que eu já tinha criticado há algum tempo, né? Falar há algum tempo, né? A gente delega a função ao terceiro, né? Delega muito, não delega pouco, né? Então, quem vai resolver é não sei quem, né? E tem uma parte da esquerda também que tem feito isso, na verdade, que é tipo assim, não, a gente tá uma parte específica da esquerda, né? Porque falar esquerda é foda, né? Porque aí tem um monte de partidos que tá meio que esperando aparecer também o cara, uma pessoa que vai conseguir... Novo Lula, ou o próprio Lula. Isso. Vai conseguir sintetizar todos os anseios, entendeu? Um super comunicador, que eu acho uma merda esse tipo de pensamento. Eu acho que é um pensamento que não é um pensamento horizontalizado, né? E para a esquerda isso é uma coisa idiota pensar isso. É um pensamento vertical, né? E que a gente reproduz isso nesse ponto também. Então, na verdade, eles estão se aproveitando de alguma coisa que já acontece há muito tempo, né? Que a gente sempre fica esperando o próximo salvador da pátria, sabe? Inclusive tem, uma novela com esse nome. Tem o Getúlio Vargas, tem o Lula. Tem o Getúlio Vargas. O Collor se vendia assim também, né? O Collor, verdade, Caçador de Marajá, puta foda, né, etc. Mas eles nunca tinham entrado... Não, se bem que eu acho que talvez o Getúlio em algum momento as igrejas tenham pregado ele como um grande salvador mesmo, né? Porque ele tem uma figura assim, né, que é quase canônica no país, né? Ele é um religioso em si, né? Porque eu lembro que minha avó sempre fala aquela coisa clássica, né? Que as pessoas tinham uma imagem de Cristo pequenininho e imagem de Getúlio gigante dentro de casa, né? Cara, assim... Isso, exato. Né? Existia uma devoção ao Getúlio, né? Tipo, uma devoção político/religioso. Enfim, essas coisas se confundem. E eu acho que... Eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu fiquei pensando... Primeiro veio o Collor. Eu lembro que o Collor
tinha esse discurso quase messiânico, eu sou o homem. Inclusive, essa coisa antes que ia salvar, ele era o homem que ia salvar, renovar o Brasil, ele fazer o Brasil entrar na modernidade. Anticorrupção, né? Isso. E aí, na sequência, você teve governos de administradores, né? Tipo, o Fernando Henrique, ele se vendia como administrador. Ele não se vendia como o sociólogo administrador. Era exatamente, né? O discurso dele era um discurso técnico, administrador. E aí você tem na sequência, tem o Lula que vem com esse discurso. Não, eu vou livrar o Brasil do neoliberalismo. Eu vou livrar o Brasil, vou tirar as pessoas da fome e tudo mais. Enfim, o ponto, né, se ele fez isso ou não, o ponto é que enfim, isso não é uma discussão. Mas a questão é assim, a imagética dele tinha esse messianismo envolvido, né? Essa coisa, vou salvar as pessoas, vou salvar o país. E aí na sequência você teve uma administradora, que foi a Dilma, né? Tipo, a Dilma era de fato, ela se vendia como administradora. E na sequência da administradora vem o Messias novamente, né? Tem uma espécie de história cíclica. Tem um vampiro ali no meio, né? Mas esse vampiro aí é tipo o Itamar Franco, né, cara? Saca? Só que ele é o Itamar. Só que esse vampiro é outra onda, né, cara? Esse vampiro é um ponto fora da curva, né? Ele é uma metástase do sistema ali, né, cara? Sim, mas eu acho que o dado novo em relação a todos esses, né, é essa organização que o protestantismo nacional tem feito vorazmente, né? Sim. Na verdade, assim, desde que o PT a primeira vez tentou as favas com eles e eles tomaram gosto pela coisa, né? Sim. Lá em 2009 você já começa a ver esse aceno. Né? Lá em 2009. Já, exatamente. Não é à toa que você tem o Magno Malta no processo do segundo mandato da Dilma, né, cara? Não. Porra, a Dilma lá no Templo de Salomão, porra. Não, mas eu acho que se você pegar o Magno Malta, ele tava em todas as posses de presidente desde 2002, né? Tipo, na foto. Ele saiu em todas as fotos. Sim, é um oportunista de carreira, pois né? Quer falar mais alguma coisa, cara, para... Caras, eu acho que é só essa coisa de que é importante para as pessoas entenderem que não sei, que ninguém vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu falei isso uma vez, que tem uma coisa que é muito óbvia, às vezes em coisas que a direita fala sobre mérito, mas que a gente sabe que é meio distorcido, mas no sentido de que se você não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer por você. E eu não queria usar isso como sendo uma justificativa para que pessoas que estão numa situação horrível, tão desvalidas, não recebam ajuda, mas eu acho que isso é uma coisa que vale bastante para quem vai atuar politicamente, porque existe esse desejo que eu vejo às vezes, que as pessoas acham que vai... que as coisas vão se resolver com alguém que vai vir, que vai fazer, e não vai. Assim, é você quem tem que fazer. É você quem tem que fazer. E não é também outra pessoa que vai fazer por você, não. Você tem que estar junto. A gente tem que fazer coisas juntos. Se a gente não fizer alguma coisa, nada vai acontecer. Assim. Se a gente não produzir alguma coisa nova, nada vai acontecer. Sim, né? Então isso é necessário, assim, ter essa consciência é necessário. Sim, mais que necessário. É importante pra caramba. Tem dois pontos que eu queria falar, assim. Primeiro que eu sou um grande fã do Emiliano Zapata, né? Um abraço aí, Emiliano. E não à toa Zamiliano vem de Emiliano Zapata. Olha isso. Toma essa, galera. E dos zapatistas em geral também. Olha isso. E o comunista, né? Olha só. Vai lá. Porra, comunista, rapaz. Aqui a gente pode tudo nessa porra. Brasil não tem pecado abaixo da linha do Equador. Vai lá. Não tem pecado. Eu gosto muito dessa galera. E inclusive, a descrição do meu Twitter tá zapatista irremediável, né? Mas assim... O Zapata tem uma frase que eu acho fantástica, que é que um povo forte não precisa de líderes fortes, né? Que eu acho que é uma síntese muito boa. E a outra que é um poema de 33 do Bertolt Brecht, chamado Aos que Hesitam, né? Que a gente tem esse poema, eu coloquei no Revolushow no primeiro dia depois da eleição do Bolsonaro. E esse poema é ótimo, assim, porque o final do poema é exatamente isso que o Carapanã tá falando, assim. O final do poema é ele basicamente falando assim: não espere outra resposta que não seja a sua, né?
E eu acho que é isso, cara. A gente não tem que esperar outra resposta que não seja nossa pra essas questões. A gente tem que ficar esperando uma figura fantástica, etc. Enfim. Eu concordo plenamente. Eu só queria deixar claro que essa frase do Zapata poderia estar muito bem naquele artigo A Filosofia do Poder Indígena, da chefia indígena do Pierre Clastres. Porque basicamente é isso. Olha aí. Mas é isso. Cabeção. Mas um ponto também fundamental, que assim, uma coisa que eu sempre bato, é que eu acho que ali, eu vivi isso muito próximo, porque eu estava trabalhando em Brasília ali em 2014, né? Na época da Comissão Nacional da Verdade. E eu vi todo aquele discurso da segunda eleição da Dilma, né? Da reeleição da Dilma. E depois vi o começo do impeachment, do processo de impeachment. E existia todo um sequestro da libido das esquerdas, vamos chamar assim, à espera da volta do PT ao poder, né? Assim, como se fosse basicamente uma questão de tempo, né? Que em 2019, 2018 isso aconteceria. E a ideia justamente assim, parecia que toda a libido da esquerda, a mobilização era única e exclusivamente voltada para a volta da ocupação estatal, né? Da volta à ocupação ao poder. Eu acho que essa sequência da libido vai muito nessa direção, né? Da esquerda, leia-se PT. Das esquerdas, não todas, eu estou falando, mas essas esquerdas majoritárias, que a gente sabe quem vocês são. Sim, vocês sabem quem vocês são. Né? A gente conhece. A gente sabe no baile, na fila do pão a gente sabe quem é a pessoa. Enfim, a gente sabe como isso foi sequestrado para essa ideia de que o que estava em jogo era voltar ao poder, né? Voltar à presidência da República. E a gente sabe no que deu, né? Esse que é o ponto, né, cara? Se a única estratégia é a ocupação dessa figura de poder que vai resolver as coisas, alguma outra pessoa pode usurpar isso e aí ferrou. Não tem projeto alternativo que salve, né? Então vamos aqui para a segunda notícia, né? Que a notícia é a seguinte, saiu no The Intercept Brasil, que não é exatamente uma notícia, é um compilado de eventos sinistros, né, que que tem o seguinte título: Ele nos distraiu e nos enganou de novo. : o que o governo aprontou enquanto Bolsonaro mentia para proteger os filhos. Pega daí, meu comunista preferido. Não, é isso, né? Assim, quando eu vi essa notícia do Bolsolini, né, Júnior, do 03, de que ele ia virar embaixador, eu fiquei tipo, cara, putz, a primeira coisa que eu pensei é assim, esse cara tá de sacanagem, vai aproveitar isso pra fazer alguma coisa, e ele sempre aproveita, assim, e eu acho que não é ele necessariamente que aproveita disso, eu acho que são as pessoas em volta dele, porque eu tenho uma crença profunda de que o Bolsonaro sozinho é um completo idiota. Eu concordo, eu aposto dinheiro, caso 50 no chão com isso. Ele não é um gênio, ele sozinho é um completo idiota, o problema é quem tá em volta dele, entendeu? Se essa galera deixar ele vira um, sabe, tipo, sei lá, um jabuti virado de cabeça. Só um adendo. E assim, os boatos que rolam em Brasília é que existe uma dificuldade imensa de brifar ele. As pessoas tentam brifar ele e não deixa. Assim, ele é rebelde interno. Mas vai lá, continue aí. Eu acho que alguém falou que ele era chucro, alguma coisa assim, era tipo um cavalo. Se me lembro bem, eu acho que foi Bebiano. Aliás, abraço, Bebiano. Espero que você esteja passando bem capitão, aí, né? Capitão! Ô, capitão, pô. Pô, capitão, você tá envenenado, capitão! Cara, tem uma entrevista com o Bebiano que ela é clássica, cara. Que ele fala que ele achava que o PT sacrificava baleia. Nossa. Eu acho isso ótimo. O quê? Continua aí, cara. Vai, depois a gente fala disso, vai. E essa notícia do Intercept, eu acho que assim, é uma boa. Foi escrita até pelo Leandro Demore, né? Vulgo o cara que é dono do Anticast. Algumas pessoas levantaram essa polêmica, nada a ver, que foi muito engraçada. Ele faz uma síntese muito boa sobre tudo isso, entendeu? E aí, uma síntese muito boa, que eu acho que é uma coisa que a gente tem discutido algumas vezes, né? As pessoas não têm percebido. Porra, o Carapanã é uma das pessoas que sempre levanta isso, eu acho que tem muito bom senso, né? Tipo, gente, pelo amor de Deus, para de ficar levantando a hashtag do retardado do lado, sacou? No que peço perdão pelos retardados. Mas, pô, cara, na mesma semana, nessa semana, nesses 7 dias em que rolou essa parada, de tudo, na verdade, de todas as notícias malucas que veio do Jair, nessa mesma semana o Weintraub vai lá e assina uma portaria que tira das mãos dos reitores das universidades federais o direito deles nomearem os pró-reitores. Sabe? E aí, agora, essas nomeações são feitas pela Casa Civil. É basicamente como se, de repente, né, o governo do estado do Rio de Janeiro virasse e falasse assim pro prefeito do município, falar, olha, você não tem direito mais de nomear os seus secretários. Então,
Agora quem nomeia é o governo do estado. Se o governo do estado é contra, ele vai nomear o quê? Só gente pra sabotar e cagar tudo. Sabe? E, cara, isso é bizarríssimo pensar nesse tipo de coisa. E depois disso, né? Depois dessa coisa, tem ainda a questão do Bolsonaro que cria um grupo de só 3 pessoas para em 30 dias criar um estudo, né, para simplificar a forma de otorgar o garimpo, sacou? Para facilitar o garimpo. É fantástico, cara. No ministério do grande Ricardo Salles, aquela pessoa que é uma pessoa de conduta ilibada, né? Assim, porra, um grande estudioso. Um dos capacitados, como disse o Carapanã, né? Sim. Outra notícia outra coisa bizarríssima que vem nisso, é assim, ele simplesmente assinou falando que as juntas comerciais elas não são obrigadas mais a entregar um relatório pro COAF falando que, olha, a gente percebeu uns indícios de crime financeiro aqui, sabe? É contra a corrupção. O cara fala assim, não, sou contra a corrupção, mas eu vou fazer esse negócio aqui que obviamente é a favor da corrupção, sabe? E pra finalizar, né, isso em uma semana, enquanto a gente estava desesperado, né? Uma parte considerável da internet estava aí desesperada. Obviamente que a gente tem que parar pra pensar nisso. Uma parte do Twitter, né? Uhum. Uma parte do Facebook também, né? Porque se eu uso muito como controle dessas coisas o meu pai, né? Meu pai só tem a 8ª série, é militar. E aí eu perguntei pra ele, pô, pai, tá sabendo esse negócio dos hackers aí, do Sérgio Moro? Eu não tô sabendo de nada, não. Sacou? Eu uso muito como controle do meu pai, né? Uhum. E aí, essa última que, tipo, o governo ele foi lá e decidiu, né? Que a Ancine, que tava no Ministério da Cultura, né? Sai da lá e vai para um núcleo em Brasília. Sai do Rio, né? Vai pro colo do Lorenzoni. Do grande Lorenzetti, né? E pra colocar mais, isso não tá na reportagem ali naquele momento, né? Ele também coloca que no Conselho Nacional sobre Drogas, eles tiram ele assina a MP tirando o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Federal de Medicina, né? E uma parte da OAB, do Conselho Nacional sobre Drogas. Porque, obviamente, esses quatro grandes órgãos não sabem porra nenhuma de droga. Não. Quem sabe é o governo. Entendeu? Serviço Social, Osmar psicologia, Terra. medicina. Osmar Terra que sabe de tudo. Não, não, o Osmar Earth sabe de tudo, né? E além de saber de tudo, provavelmente quem sabe muito sobre drogas são as comunidades terapêuticas de cunho religioso. E essa galera, é isso que tá faltando, sabe? Tem um pensamento de caserna que eu acho fantástico, assim, e eu tenho visto muito isso, né? Que é fantástico, assim, alguns profissionais militares eles cometeram suicídio em alguns estados brasileiros, né? No Distrito Federal foram 2 bombeiros, né? Teve um policial do Rio de Janeiro que deu um tiro na própria cabeça numa live no Facebook. Mas isso aí, sabe? mas o quê? Essa semana. E quando você... Não, esse da live tem um tempo. Não, eu lembro dessa história. Sim, assim... E o pensamento da caserna, ele é o pensamento... que é um pensamento muito louco, que é um pensamento do senso comum também, na verdade, mas a caserna tem um pouco mais isso, que é, porra, isso é um problema de suicídio, né, e etc, mas isso é um problema que tem que ser resolvido pela capelania, afinal de contas, cara, os caras têm um concurso pro capelão, velho, sacou? Pra quem não sabe o que é o capelão, é tipo um padre do exército, um padre do corpo bombeiro, um padre da polícia militar. E também tem capelania evangélica. Eu tô esperando teu concurso pra terreiro aí. Eu acho que não vai acontecer. Não vai rolar um pai né? de santo ali, uma mãe de santo. Não vai rolar um pai de santo, né, na capelania. Ou um imã, né? E aí os caras colocam isso, sabe? Esse problema é um problema de saúde mental, não é um problema que tem que ser tratado pelos órgãos específicos dentro desses órgãos que tem atendimento de psicólogos, assistentes sociais e médicos. Sabe? Não, isso é um problema de Deus. Sabe? Isso é falta de Deus no seu coração. Sacou? Você tentar suicídio, você usar droga. Porque a droga acabou com esse menino aí, Rogério. Entendeu? É isso, cara. Porra, Desviado. Exato. Cara, mas assim, eu... Já terminou? Porque eu ia puxar daí pra puxar uma coisa que eu já falei. Não, sinta-se à vontade. Não, porque tem esse elemento final aí que eu acho que é uma consolidação desse...
Eu falo isso o tempo todo lá no Twitter, né? Assim, eu falo de uma maneira descompromissada, mas é uma intuição minha. As pessoas falam muito tentam pintar muito o que acontece no Brasil. Isso é fascismo, isso é lá o quê, enfim. Não é um fascismo molar, é outra onda, ainda que evoque todos os microfascismos que atravessam a população brasileira de uma maneira transversal e tal. Mas eu acho que a consolidação do projeto, né, e eu acho que todas essas notícias têm isso, elas vão nessa direção. Elas vão numa espécie de... não vou falar uma revolução iraniana, porque tem especificidades muito, digamos, muito definidoras, né, do que foi a revolução iraniana. Sim. Mas eu acho que... Sim, né, mas eu acho que tem uma questão aí, que é a constituição de um poder estatal centralizador e que se vê como que o seu papel é um papel de reforma moral da sociedade brasileira, né? Que ele não tem um papel de gestão econômica. A gestão dele econômica é larga tudo, então vem essa ideia de que esses órgãos não precisa mais fazer relatórios, né, sobre, enfim, sobre, como é que é? Enfim, crime financeiro? Isso, crime financeiro, né? Tipo, você acaba com esses mecanismos de fiscalização, porque o Estado se coloca como um papel de mero reformador moral, né? Tipo, basicamente, pra mim, a ideia de que eu acho que o Bolsonaro desenha, né, inclusive pela sua idiotia, né, assim, por conta dessa... Não gosto da palavra idiota, porque a palavra idiota é boa, vi de Deleuze, né, no momento citei Deleuze no podcast, porque é obrigatório aqui, que senão eu não termino. Senão eu não consigo terminar. Mas, enfim, da tolice que ele encarna, eu acho que é muito isso, da consolidação de um projeto centralizador no qual a proposta do Estado se confunde com uma proposta religiosa, no sentido de que nós temos que promover a reforma moral da população brasileira. E a reforma moral da população brasileira vai ser acompanhada de quase que de uma maneira mágica, né, de um crescimento econômico, né? De um crescimento, de um florescimento econômico da sociedade brasileira. O que tu acha disso, Carapanã? Cara, repete aí, porque eu me perdi no final. É que eu acho que, assim... Eu acho que o projeto do governo Bolsonaro é quase o projeto da teologia da prosperidade, né? No sentido de que uma reforma moral da população brasileira vai ser acompanhada de um projeto de florescimento econômico, né? Tipo, essa ideia de que eu acho que há uma ideia, uma função, digamos assim, eu sou o escolhido, eu sou o líder dessa nação. Então, eu tenho que transformar essa nação na minha imagem e semelhança. Eu acho que tem uma onda desse tipo, né? De uma espécie de produção de uma consubstancialidade entre o líder e seu povo. Que é uma outra relação das democracias, né? Que é a ideia da ruptura do povo. Eu acho que tem uma ideia de o povo, o líder e Deus. Eu acho que tem uma ideia de um bloco, uma comunidade religiosa. Eu acho que esse que é o caminho do Brasil. Agora, tem alguém que estava falando aí há um tempo sobre uma teologia da prosperidade sem prosperidade. E o que acontece quando isso chega? Porque uma das coisas que eu falo, porque às vezes eu fico vendo... Quando eu digo que eu acho que tem muito tempo desses caras no poder e que tem que construir alguma coisa e não ficar falando deixa o melhor pior, que aí não sei quando a gente vai eleger o político tal, ou vai eleger não sei quem de não sei quem. Cara, assim... Mudou o paradigma, bicho. Não ache que você vai... Agora é o Flávio Dino, aí nós vamos eleger o Flávio Dino. Agora é o Rui Costa. Cara, a galera... Não, porque os caras acham que vai ter uma espécie de mudança no coração de todo mundo. Cara, isso é outro contexto. Pensa, você tem que construir tudo de novo. Entendeu? Esse é o ponto, de construir tudo. Pensa no que vão ser as eleições municipais. Pensa o que é esse congresso que a gente tem hoje e quais as possibilidades de ter outra coisa. As pessoas estão viajando nisso. E existe essa ideia de que se ele não entregar, né, se Bolsonaro não entregar essa prosperidade, de que ele estaria vulnerável. Né, de que ele estaria vulnerável. E eu discordo disso demais. Eu acho que isso é um tipo de pensamento inocente, assim. Porque tem coisas que o Bolsonaro está prometendo que são coisas de ressentimento. Essa promessa de que uma cura moral do Brasil vai levar à prosperidade, ela passa por uma violência fodida contra quem esses caras definem como inimigo. E aí eu vou dizer assim... Eu
não acho que sei lá, como é que eu vou tentar explicar? Eu falo em violência, a gente sabe que pode ser uma violência física efetiva, mas ela passa por um monte de outras coisas, que é do tipo... A gente fala de violência, a gente sempre esquece da violência psicológica, né? Que é a mais comum. É psicológica, é isso. É uma coisa meio do tipo assim, é pegar esses petistas, esses esquerdistas e colocar no lugar deles, é negar pras pessoas um monte de coisa. Vai saber onde é que isso vai dar. Mas esse tipo de política que esses caras que falavam assim, o PT dividiu o Brasil, a esquerda que dividiu o Brasil entre ricos e pobres e não sei o que não sei o que, parará. Que, cara, vamos dizer assim, tá... Não é nada nunca desse jeito. E esses caras, eu acho assim, um exemplo que eu dou de uma eleição que foi vencida sem ter a promessa de um retorno econômico foram as eleições indianas. A Índia é exatamente isso, né? É exatamente isso. O Modi aumentou o poder dele no parlamento, o poder do partido dele. A oposição perdeu o número de cadeiras que ela precisava para ser uma oposição que conseguia falar e ter uma certa coisa, né, retrucar tudo que ele fala. Manteve-se o mesmo jogo de cadeiras, né? O jogo de cadeiras ele é mais ou menos o mesmo. Só que o partido do Modi aumentou, na coalizão dele, ele aumentou o número de cadeiras em cima dos outros partidos da coalizão, e o partido lá, o outro partido indiano, que eu já não esqueci o nome, que é o partido partido mais célebre de lá, dos Gandhi, esse partido perdeu um monte, assim. E o Congresso Nacional Indiano perdeu cadeira pra caramba. E aí o que eu acho que é meio estranho, assim, quando você olhar esse exemplo? Por quê? Porque, sei lá, não dá. Eu comparar o Modi com o Bolsonaro, tem coisas que eu acho que batem. Eu acho que essa parte religiosa ela é bem interessante para se comparar. E a parte dos inimigos internos, porque essa coisa da Índia como um país de hindus e não como um país que tem de tudo. Porque pensa aí, gente, que a minoria de muçulmanos, sei lá, nem sei quantos muçulmanos tem na Índia, mas isso é uma coisa da ordem de dezenas de milhões de pessoas, ou de outras coisas. Tipo, as minorias religiosas na Índia são gente pra caralho, porque o país tem bilhões, né? Então, há que se pensar isso. Então, eu acho que pode haver uma teologia, né, essa coisa desse governo como uma redenção moral que entrega o progresso, e ela pode não entregar o progresso e continuar isso como uma retórica de guerra. Por causa da presença então, de elementos espúrios no tecido social, né? Então... a gente não conseguiu ainda porque tem muito professorzinho comunista aí, a gente não conseguiu porque tem muito esquerdistinha, a gente não conseguiu, então essa coisa que eu também não sei até onde vai, mas eu acho que pode ir muito longe, sem dúvida, cara. Sem esse dúvida. Discurso de que a ascensão, a redenção, ela não vai ocorrer por conta da presença de elementos espúrios, tem uma teoria que eu tenho comprado, né, com uma frequência que está ocorrendo uma passagem do discurso das igrejas neopentecostais nas periferias, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que aqui no Rio de Janeiro a coisa, o couro come, né? A gente sabe que até traficante é evangélico radical. Mas é verdade, é destruindo o terreiro, né? O traficrente é uma coisa fantástica, e aí, só o Brasil pode produzir isso. E aí tem uma coisa que é o seguinte, tem uma passagem do discurso do indivíduo para a comunidade, né? Então tem uma ideia agora de que, por exemplo, em alguns lugares da Baixada, você tem uma pregação que vai no sentido de que nós temos que fechar essa comunidade inteira em evangélicos, porque só assim vamos conseguir a ascensão. Antigamente a coisa eu não sou um grande versado nisso, mas a teologia da prosperidade era uma redenção individual, né? Assim, tu pega lá dentro a coisa do... Era uma redenção individual. O protestantismo, vê lá dentro Weber, né? Mas enfim, a questão agora vai pra uma coisa assim, não, a comunidade. Nós temos que produzir a redenção da comunidade. Inclusive esse discurso vai numa direção muito, digamos, casa muito bem com pretensões políticas, né? Assim, com ocupação da política, né? É o discurso da ocupação política. Agora você imagina isso com educação em casa. E escola sem partido. Né?
E aí o circuito tá fechando, né? Esse que é o ponto. Tudo tava, assim, tá tudo fechando pra que você consolide. Por isso que eu falo isso, as pessoas às vezes acham que eu tô exagerando. Não, mas eu acho que no Brasil se desenha, e eu concordo com o Carapanã, uma coisa que ele fala, acho que aqui no Brasil vamos ter 22 anos de ocupação de ultradireita. Eu acho que, enfim, pode ser até mais. Porque o único projeto de poder que se consolida, que eu vejo sendo de fato desenhado no Brasil, que não seja esse projeto de estado de rapina de políticos profissionais, que a gente sabe que é isso, né? A maior parte dos políticos vê o Estado como uma espécie de balcão de negócios. Enfim, não tem nenhuma ideologia envolvida, só tem a ideologia capitalista ali. Mas acho que o único projeto de poder, de fato, que se desenha no Brasil hoje em dia é esse projeto de uma teologia da prosperidade a nível de país. Né? Tipo assim, olha, vamos produzir uma comunidade de escolhidos, né? E marchar rumo à prosperidade divina. E enquanto não tiver, você vai produzindo essa guerra intestina contra esses elementos espúrios. No caso brasileiro, exige uma espécie de paz romana entre católicos e protestantes que eu acho que isso aí é uma coisa que vai tender a alguma tensão em algum momento. Sim, acho que é uma coisa que vai salvar a gente em algum momento. Não vai salvar a gente, né? Redenção. Vai dar aquele. Pô, o maluco me deu uma salvada naquele dia, saca? Vai dar 1 segundo de sossego pra gente, enfim. Sim. Se articular. Sim. Mas essa é uma questão interessantíssima de se olhar, porque o número de evangélicos cresce muito e cresce em cima dos católicos. Sim. Não cresce em cima dos agnósticos, não. Cresce em cima dos católicos hoje em dia. Que sempre foi o alvo, né? E cresce e mais rápido do que antes, né? Eu acho deu uma intensificada. Eu não sei se também se estabiliza. Eu não sei muito bem como é que isso vai funcionar, não. Mas pensando nisso mas aí porque tem uma questão aí desse crescimento dos católicos, porque, por exemplo, até muito pouco tempo, praticantes de candomblé e religiões, sobretudo Umbanda, se diziam católicos, né, nos censos. Sim, então, sim. Hoje em dia não. Hoje em dia tem uma mudança nesse caso aí, então você tem digamos, uma diminuição dos católicos. Mas eu acho que sim, e é uma coisa que é sempre importante lembrar. O alvo prioritário da Igreja Universal eram os católicos, né? Até dar aquela merda do episódio de chutar a santa. Não era só da Igreja Universal, não, cara. Sempre. Eu frequentei batista, frequentei presbiteriana, frequentei metodista, e era um negócio, os católicos eram um problema. Os católicos eram os mais criticados, muito mais do que, sei lá, Umbanda, Candomblé, que apareciam bastante também, mas assim, todo dia tinha alguma coisa. Se falava bastante, ou seja, estou falando de lugares que não são igrejas neopentecostais, né? Não são essa coisa que você tem, toda essa performance do inimigo e tal. Agora, para finalizar isso aqui, é só para dar um dado, tô falando assim, é um problema, porque o mod coloca uma índia, né? Que é uma índia hindu, e que, né, tem todos os problemas de violência religiosa e etc. O número de muçulmanos na Índia é alguma coisa da ordem de 14% da população. Isso dá 170 milhões de pessoas. Pra cacete. Então, é gente pra caralho. É quase um Brasil de muçulmanos na Índia. Assim, num lugar de alta tensão e conflito religioso. E aí, bom, enfim, era só pra dar esse dado. Não é pouco. Tu quer acrescentar mais alguma coisa, Emiliano, antes de fechar a notícia? Sim, eu queria acrescentar que, no que tange a questão de os 20 anos de um possível extrema-direita, assim, eu discordo nesse ponto. Eu acho que o problema da extrema-direita é que ela queima muito rápido. E eu acho que a única forma dela conseguir se manter nesse hype de conseguir organizar o ódio e etc, é se em dado momento tudo virar uma guerra, entendeu? No sentido não só verbal, né, que é o que tem ocorrido na atualidade, mas físico mesmo. E até mesmo que vire isso, em dado ponto, se nada vai pra frente, as pessoas cansam, sabe? Sim. As pessoas olham e falam, tipo, cara, porra, tá bom, né? Não tá indo pra nada não, a gente só tá se fudendo aqui, né? Etc. Então, assim, eu acho que tem muito mais fatores que estão envolvidos nessa situação, nessa possibilidade que o Carapanã levanta da saúde
dessa extrema direita, né? Enfim. Eu faria um adendo. Sei lá. Pode falar. Não, porque eu acho que tem uma questão aí que o Bolsonaro ele consolida a micropolítica se tornando macropolítica. Porque assim, você pegar, por exemplo, os bairros da periferia do Rio de Janeiro, que classicamente vão votar nos mesmos candidatos de direita e nada acontece, só piora a situação, né? Tipo, você tem essa passagem da micro pra macro, eu acho que o Bolsonaro ele pode encarnar isso, né? Mas aí tem que ver como que isso funciona no nível macro, né? Essa coisa de uma... E como isso funciona no executivo. Exato, né? exato. Porque a galera faz isso muito com o legislativo, e o legislativo é isso, né? O cara tá lá, acostumado a não ter crítica, etc. Fala pra caralho, faz uns projetos retardados, blá blá blá. Mas a fala do cara no legislativo não faz com que o Brasil seja boicotado por outros países, sacou? O Bolsonaro tem que lidar com isso. Assim, se o Bolsonaro ele fala determinadas coisas, sei lá, fala uma merda gigante, o Irã vira e fala assim, quer saber? Foda-se, vamos boicotar essa parada aqui. Entendeu? E pode gerar uma crise internacional com o país, entendeu? E o excesso de crise, acredito eu, né? O excesso contínuo de crise, etc. A gente já nós aqui, né? Já percebemos que a gente já tá cansado, né? Uhum. O negócio é a população em geral. E a população em geral, ela se cansa na medida em que ela percebe uma piora na vida cotidiana dela. Entendeu? Na prática cotidiana da vida, vai tipo, caralho, que merda. Por exemplo, recentemente, assim, eu fui cara, vou dar um exemplo na prática profissional como assistente social, né? Que, obviamente, é só um exemplo que não reflete, porra, 200 milhões de habitantes. Só esse ano, cara, a gente entregou... Esse mês, a gente entregou 60 cestas básicas. Eu nunca tinha feito isso na minha vida enquanto assistente social. Né? E tá faltando mais 60, então era uma lista de 120 agora, né? Do ano passado pra cá, e só agora que a gente conseguiu entregar 60. Durante a entrega, a primeira vez na minha vida, em 8 anos como assistente social, que uma pessoa, um conjunto habitacional vira pra mim e fala assim, porra, esse governo Bolsonaro aí, cara, o que você tá achando? Do nada, quando tava entregando a cesta pra ele. Aí eu não sei, cara, o que você tá achando? E o cara começou a descascar, assim, porra, tá uma merda, cara. Não tá fazendo nada. Aconteceu, o gás só aumenta, sabe? A gasolina tá uma doida. Porra, eu tô pedindo cesta básica pra você por causa dessa merda aí, sabe? Eu nunca tinha ouvido alguém falar uma parada dessa, entendeu? E é um maluco, assim, desempregadaço, condição de estudo baixíssima, mora num conjunto habitacional que tá abandonado, com uma parte considerável dos conjuntos habitacionais aí do Minha Casa Minha Vida. Abraça aí, programa merda. Tinha que ter uma linheta. Abraça aí, programa merda. Abraça aí pra esse programa merda, com acompanhamento bosta, como todo bom conjunto habitacional. Por favor, leiam aí para a questão da habitação do Engels, que ele já falava isso lá em 1870 e blau. Basicamente a fundação do meu bairro aqui no Rio de Janeiro. Não, exato. Tem a fundação de bairros aqui em Volta Redonda também, né? Santa Cruz, que é um bairro que vem da Coab, né, etc. Aquele bairro, para mim, é um exemplo do que o Engels fala, né? A burguesia só resolve o problema da habitação quando o cheiro da classe trabalhadora chega nos seus narizes. E aí a solução para eles é colocar o mais longe possível. Nossa, esse podcast tá totalmente perdido. Estão fazendo propaganda de Engels aqui. Meu Deus do céu, cara. Um abraço aí. Mas enfim, né? Eu acho que tem esses outros fatores aí também, né? Que tem que ser colocados. Eu acho que 20 anos, né? 10 anos, acho que 4 anos, ou 6 anos. 6 anos. A galera já meio que dá uma olhada, já fica cansada, entendeu? Porque se não conseguir oferecer nada, se não. Isso que diferenciou com o governo do PT, entendeu? O que os caras ofereceram foi uma cidadania pelo consumo. Sim. E aí todo mundo ficou, porra, caralho, maneiraço, moleque. Ó, porra, todo mundo comprou carro, né? A cidade aqui virou uma das cidades com a maior quantidade de carro por habitante do Brasil. Né? Abraço aí, Volta Redonda. Cidade do Aço. Cidade do Aço, né? Né? Muita gente teve condições de ter acesso a coisas que elas nunca tiveram na vida, né? E quando isso se esgota, rola aquele desencanto, porque e agora, o que você tem para oferecer? Né? Como assim existem crises cíclicas no capitalismo? Existe isso? Não sabia. Para mim a crise era eterna no Brasil, entendeu? Agora que eu tô percebendo que existem crises cíclicas, sabe? Eu acho que havendo uma crise econômica internacional rebatendo no país, bicho,
segura o chapéu, entendeu? Do governo, porque o que eles vão fazer? Entendeu? Vender mais coisa. E aí, quando tiver tudo vendido, vai fazer o quê? Isso é um ponto que eu concordo, mas eu tento não ser muito otimista. Não, eu não tô sendo otimista, porque eu tô pensando na desgraça da população. Pois é. Uma notícia, quem escolheu fui eu, né? E essa notícia, na verdade, é um detalhe dela. A notícia saiu no G1, que Bolsonaro diz que governo poderá avaliar redução de multa do FGTS. O presidente afirmou que, no futuro, o governo pode pensar em diminuir a multa de 40% do saldo do FGTS paga a trabalhadores demitidos sem justa causa. Essa é uma dessas notícias que eu acho que revolta a população, né? Porque, enfim, afeta ela diretamente. Mas a bizarrice não é a notícia em si. A bizarrice, pra mim, é uma coisa que ele fala durante a defesa a defesa disso, que meio que passa desapercebido. A fala que ele justifica é: olha, o valor da multa não está na Constituição. Eu acho que não está. Ele já não sabe de nada, né? O FGTS está no 7º artigo da Constituição, mas o valor é uma lei. A gente pode pensar lá na frente alterar o valor. Mas antes disso, eu tenho que ganhar a guerra da informação. Eu não quero manchete amanhã dizendo: o presidente está estudando reduzir o valor da multa. O que eu estou tentando levar para o trabalhador é o seguinte: menos direito e emprego, ou todo direito e desemprego, afirmou Bolsonaro. Fantástica, né? Que é uma coisa que ele falou na campanha. Exato. Então, mas assim, acho que esse é um ponto. Tem duas coisas envolvidas aí que eu quero trazer. A primeira delas é a guerra da informação. Tipo, eu acho que nunca na história desse país existiu não, nunca na história, porque Vargas tinha isso, né? Mas assim, pós da redemocratização, teve um presidente que falou tão abertamente dessa colonização da informação, né? Dessa ideia de que o objetivo do Estado é controlar a informação, vencer a guerra da informação, para que justamente toda a mídia se transforme em assessoria de imprensa. Eu acho que nunca existiu algo assim, né? E o segundo detalhe ele faz exatamente uma coisa que a Isabelle Stengers, né, que é uma filósofa belga que eu gosto muito, que eu canso de citar aqui, que ela escreveu no livro A Feitiçaria Capitalista, no qual ela vai descrever o capitalismo como um sistema de feitiçaria, né, que é interessantíssimo. Inclusive, você vai gostar, Zamiliana, ela usa muito Marx para fazer isso. Ela se coloca como uma herdeira de Marx. E uma coisa que ela fala, porque a ideia de feitiço da mercadoria é uma festa de feitiço, né? Essa aproximação já está em Marx, né? E aí o que acontece? O ponto fundamental é justamente esse. Ela fala que o capitalismo funciona como uma espécie de captura da imaginação, né? Ele despotencializa o pensar. Ele faz isso pela que ela chama de alternativas infernais, que é exatamente isso. Ou vocês querem direito e desemprego, ou menos direito e emprego. Das duas umas. Né? Esse é um modo de gestão, né? A crise, o capitalismo, ele produz crise para produzir essas alternativas infernais. Eu acho que eu nunca vi esse tipo de... os defensores vão chamar isso de pragmatismo. Não, isso é um modo de gestão infernal da libido populacional, né? Do pensamento das pessoas, né? Cara, assim... esse é o puro suco de Bolsonaro, né? Assim... Eu acho fantástico, assim, por vários motivos. Primeiro que uma das justificativas que você não colocou aí, na verdade, na sua fala que eu tava discutindo com meu pai recentemente, é que a justificativa para você reduzir o valor da multa é que assim o empregador ele vai poder empregar mais. E é uma parada que não faz o menor sentido, porque na verdade se você reduz a multa, que é uma multa que você paga no caso de demissão sem justa causa, significa que você vai poder demitir Exato. mais fácil, sacou? E contratar a pessoa com salário menor, sacou? E aí isso facilita isso, mas, né, foda-se, né? O presidente não tá pensando nesse tipo de coisa, ele quer ganhar a guerra da informação, né? Que você mesmo citou aí, cara, e... velho, foda. Cara, pra nós tem alguma coisa aí? Tava falando outro dia que eu queria escrever umas ficções distópicas, mas já não dou conta da realidade. Da realidade. Eu acho que a realidade... Eu tava pensando nisso. E outra coisa que eu fiquei sacando é que, assim...
sarcasmo às vezes não basta mais, né? Nem isso te deixa feliz ou minimamente satisfeito com alguma coisa de tamanho a quantidade de merda. Mas tem que criar uma linguagem para combater esse negócio aí, né, cara? Eu não sei. Não é simples. Não é tão simples quanto e aí, eu não sei. Eu podia fazer umas digressões enormes sobre isso, mas eu não queria... A gente tem que gravar um dia alguma coisa só sobre esse tipo de coisa, assim, mas... Pra mim, é a coisa mais interessante, já que eu fico observando muito mais a direita, assim... Agora eu tô observando outras coisas na esquerda com mais cuidado. Prestando bastante atenção nas mobilizações que o PT organiza nas redes, como é que fica, o que eles falam. Eu tenho olhado isso, assim, achado interessante também. Eu acho que o PT, às vezes, ele tem uma linguagem que é tão própria que eu já criei uma distância, mesmo na esquerda, já criei uma distância tão grande que eu consigo observar mais ao largo. Mas o que eu tenho pensado o tempo todo é como a gente se apegou num discurso institucionalista. Sim. Porque eu acho que também é o que tem agora, né? É o que tem pra hoje. Eu fiquei pensando nisso demais, assim. Não sei, cara. Tipo, enquanto os caras estão lá numa coisa que é uma mistura de conciliação com ataque. Então é um morde-a-sopra. Eles querem tomar conta de tudo. Eles dizem que as instituições são da oposição, ao mesmo tempo em que eles se usam delas de maneira muito hábil, né? Vídeo que aconteceu com a investigação do Flávio Bolsonaro lá, que foi... O Toffoli suspendeu a questão do COAF em relação a ele, E a né? Doge foi lá e pediu, não, E a se for Doge suspender, suspende só o dele, entendeu? Só o dele. Eu achei isso surreal, cara. Caraca, tipo, ela demais, foi né? a emenda muito... É bizarro, assim. É um tipo de coisa, ou seja... O que a gente tava falando, né? Isso aí só é normal agora. Pode falar um monte de coisa que aconteceu no passado. Isso é normal agora. Sabe? Tipo, o cara é filho do presidente. Tem outra coisa. Não é porque ele é um senador importante da base aliada. É filho do presidente, cara. Com sei lá, uma coisa esquisita que é um cheque no meio dessa história toda na conta da primeira-dama. Então, não dá pra brincar. E aí, como é que esses caras conseguem entrar num discurso que ele é meio que... As coisas vão permanecer como elas são, talvez elas piorem, mas elas vão ficar nas mãos deles. E ao mesmo tempo eles vendem que eles são anti-establishment. Eles adoram falar disso, establishment. Eles são anti-establishment, contra o establishment. Que establishment é o caralho, bicho. São anti-establishment aqui, nem porra nenhuma. Bando de homem branco, hétero, Mas anti-establishment. Bicho, bizarro. não. Se fosse esse o problema, tava simples. Não, eles são o próprio rosto do establishment. É assim, é só... cara, mas é a parada. Porque pra mim, cara, eu costumo não entrar nessa onda do cara, o homem, não sei o que, tal, porque, cara, você viu a renovação de mulheres que rolou no Congresso? Sim, mas... Quase tudo quem trouxe foi o PSL, né? Assim, foi partido de direita, impressionante. Não, sim, mas é o que eu digo assim, eles são a própria encarnação até simbólica do negócio. O problema não é esse que é o ponto. E aí que é o negócio, simbolicamente, totalmente, porque a ideia passa por aí, né? Passa por aí, é essa coisa, o retorno dessa galera, assim, você, né, como é que é? Você tá virando crime ser hétero, socorro, tal. E eu acho que tem esse fator de identificação Então, com o sonho, né? Também tem outra onda aí, né? Tem uma parada. Eu costumo não usar isso da outra parada, mas eu costumo não entrar nessa, porque pra mim o que é muito louco não é exatamente esse. Isso é uma coisa assim, isso era o que era, isso é o que eles são. Então isso bate numa coisa. Mas assim, aquilo que a gente falou na primeira notícia que eu comentei, que é coisa mais república das bananas do que colocar seu filhinho no cargo diplomático mais importante do país. Cara, isso não é mudar nada, cara. Isso é tipo, mudar só se for no sentido de voltar pra uma idealização, sei lá, oligárquica, de nepotismo, do caramba. Então. É porque esse é o ponto, né? Assim, nem os governos militares, muito pelo contrário, os presidentes militares, eles se colocavam como administradores, né? Geisel, até o Figueiredo, eles se colocavam como administradores da nação, inclusive reformistas morais, mas ainda assim administradores da nação. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental, essa
produção de uma nova linguagem. Eu acho que tem uma nova linguagem política, né? Uma ideia de uma linguagem, inclusive, que eles produziram uma nova linguagem para lidar. Inclusive, essa nova linguagem é capaz de produzir torções no pensamento. Vídeo Olavo de Carvalho, né? Assim, o método Olavo de Carvalho assim, justamente de ver nada, né? Esgotar o debate por conta da ausência de significados possíveis. Mas eu acho que tem uma questão aí que é justamente essa necessidade de produzir uma nova forma de imaginação. E nova forma de imaginação não é só no sentido, vamos ficar aqui pensando obras literárias. Não, a imaginação social, né? A imaginação de mobilização política, essa coisa da dificuldade que a gente tem de produzir distopias, é um sinal do que está acontecendo, né, cara? Assim, eu ano passado, em 2017, eu e um aluno meu, a gente começou a escrever um quadrinho que seria uma distopia. Foi, inclusive, o projeto que deu origem ao Zine do Benzina, né? Os desenhistas do Zine do Benzina eu conheci assim. Cara, a gente parou de produzir porque depois do Bolsonaro, que a ideia era imaginar o Brasil 10 anos no futuro, né? O que a gente tá imaginando meio que tá acontecendo agora, saca? A nossa distopia se tornou muito irrelevante diante do cenário que nós estamos vivendo, né? E aí que vem a questão. Às vezes eu me pego isso pra evitar ser pessimista, né? Porque eu acho que tem uma certa potência no otimismo, sobretudo das ideias assim, mais horizontais, né? Tipo, um otimismo mais local. Acho que é fundamental isso para resistir a esse movimento de destruição, inclusive da imaginação do pensamento. Tem aquela frase clássica, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Eu acho que a gente tá vivendo isso numa escala meio micro, né? É isso que eu acho que tá na hora de a gente começar a pensar outras formas. Não tô falando só de revolução comunista, revolução anarquista. Tô falando de outras formas. É necessário agora nesse ambiente a produção de outras formas de resistir a isso e aproveitar. E essas outras formas serem atualizadas por outros instrumentos, outras ferramentas, redes sociais e coisas do tipo, né? Eu acho que um vocabulário clássico que a gente tinha para resistir a isso já não tá dando mais conta. Eu acho que acho que tem um momento de realização disso, né? Acho que o Bolsonaro, e não só o Bolsonaro, mas o Trump, enfim, uma parcela dessa que se chama de ultradireita mundial, né? O que eles colocam, um problema que eles colocam para a esquerda no sentido matemático é justamente assim, o esgotamento do vocabulário, né? O esgotamento dessa imaginação social das esquerdas. Eu acho que está na hora de produzir uma certa renovação. E não na renovação de jogar, vamos agora pegar Marx e jogar no lixo. Não é isso. Não é isso. É tipo, por exemplo, esse trabalho que eu falo da Zebra Stangues, que ela pega e fala, olha só, cara, então, em Marx já tinha uma coisa sobre feitiçaria. Vamos ver como é que isso funciona se a gente levar isso ao limite e pensar o capitalismo como um sistema de feitiçaria. Olha como é que eles capturam nossa imaginação. Olha como é que eles nos impedem de agir. E aí ela vai comparar com a feitiçaria de fato, saca? Eu acho que esse tipo de renovação do pensamento é fundamental agora, né? Eu acho isso meio doidão, assim. Eu vou até procurar esse negócio. Mas eu fico pensando numa coisa mais elementar, cara. A captura do imaginário, ela se deu num negócio muito mais profundo, assim. Que é... Eu sempre me surpreendo. Primeiro é com a ideia de que as coisas não podem melhorar. Sim. E eu não tô falando em nenhuma coisa, redenção utópica. Não, sim, mas esse que é o ponto, né? Não tô colocando essa coisa de que a impossibilidade... Eu tô dizendo, a impossibilidade não é nem hoje em dia de acabar com o capitalismo, ela é de reformar o capitalismo. E eu não tô falando num sentido... porque tem como fazer um capitalismo sustentável, ético. Não tô nem colocando isso. Eu tô colocando isso num negócio do tipo... Tudo que era possível o capitalismo fazer antes, hoje em dia é tido como coisa que a esquerda propõe. Esse é bizarro. Isso é o que eu acho que é muito doido. Isso é a coisa que eu acho mais estranha. Então, como que a gente conseguiu chegar num ponto em que os caras falam assim, tem bilionário pra caramba, a gente tem problemas... Eu tô falando de uma coisa elementar, tô falando da coisa mais elementar. Que é os caras falando assim, a gente tem um problema que é o de que os bilionários estão aí, eles usam do aparato estatal o tempo todo, porque eles têm acesso, porque eles têm isenção fiscal, porque eles têm acesso à política, eles são donos de grandes veículos de mídia. O Washington Post é do Jeff Bezos, né, basicamente. Tal. Então, quase todos os grandes veículos hoje, uma boa parte do New York Times é do Carlos Slim, que é o cara que é o bilionário Família Marinho aqui no Rio de mexicano. Janeiro. Durante muito tempo foi o Brasil? Família Marinho. Enfim, Família Marinho. Mas eu tô colocando isso tô pegando na galera que tá no topo do mundo, entendeu? E coisas que são... Ou seja, se a gente fala no mínimo de solução, ou seja, uma coisa, tem que taxar esses caras, tem que pegar esse dinheiro, tem que investir em coisas, porque você tem que pensar um futuro que não vai ser simplesmente
ou pegar outros bilionários que investem pra caramba em política, né? Nem sempre da forma... Todo mundo fica falando que o George Soros financia a esquerda, mas o cara é, tipo, basicamente um liberal financista que escreveu alguma coisa, mais ou menos, sobre como a crise de 2008 mostrou que os mercados financeiros não podem ser deixados ao Deus dará. Já virou comunista, sacou? Já não pode. Ou viver essa coisa, do que a galera que tá na indústria do petróleo tem capacidade de fazer. Né? Os irmãos Koch, por exemplo. Não pode falar que eles financiam coisas políticas, não, que é a teoria da conspiração. Não é, cara. Eles botam grana pra caramba, eles financiam gente. E são negacionismo climático, é uma coisa que esses caras metem dinheiro. Aquele Prager University, que é um canal de YouTube que o Dan Prager, que é um cara que era das rádios conservadoras, ele apresenta, e é tipo meio essa ideia, assim, todos os argumentos de direita super meio que condensados e apresentados como se eles fossem super, enfim, normais, assim, e eles são a lógica. Esses caras sempre vendem aquele monte de coisa simplória, assim, e ultra simplificada como se fosse uma coisa de lógica. Então, tipo, esses caras, tipo, são financiados por tycoons grandes bilionários da indústria petrolífera, sacou? E tem uma grande... Isso tem um alcance enorme. Esses caras têm, assim, milhões e milhões de pessoas que prestam atenção no que eles fazem. E os caras que financiam o Prager University, por exemplo, eles são gente que não só são negacionistas climáticos, como os caras são criacionistas, né? Tipo, eles não... eu acho que são os irmãos Wilkins, alguma coisa assim. Eu não consigo lembrar. Mas isso é bem maluco, assim. Como você pode... são Wilkes. Dan and Ferris Wilkes, que são os dois caras. Então, esses caras, eles são... eles trabalham com fracking. Uhum. Sim. Sabe? Aquele negócio de tirar gás de xisto, bacia e tal. Uma grande ameaça para os povos da Amazônia. É isso, ou seja... Pois é. Aí, o que acontece? Esses caras, eles têm um orçamento de 10 milhões anuais no papel. 40% do orçamento deles é para gastar em marketing. Porque fazer aqueles vídeos não é caro. Eles têm 40% de... Né? Então, os caras têm 4 milhões de dólares por ano para gastar em marketing. Entende? E a coisa deles é dizer assim, aqui você vai ver os argumentos que você não vê na universidade, porque a universidade é comunista. Mas, porra, claro que tu não vai ver... O cara vai falar isso, a universidade é comunista. Os caras estão falando nos Estados Unidos, estão falando que Harvard é de esquerda. Tipo... essas maluquices. Ou seja, a gente tem uma coisa... E aí você tem ali um monte de revisionismo tosco de história, negacionismo de coisa, um monte de parada que é distorção básica e espantalho e sacanagem e o caramba, que funciona bem, cara, porque os vídeos eles são simples, eles têm sempre uns desenhinhos bacanas, eles colocam uns gráficos que não existem. Tinha um bot de Twitter que eu acho que foi excluído, assim, mas era um desse que era esses bots que eu tô falando no sentido dessas contas, meio assim, PragerU sem contexto. E aí eles ficavam mostrando como os caras põem uns gráficos que são, tipo, errados, tá ligado? Tipo, são pra meio que... Enfim. É lavagem cerebral mesmo. E então, assim, pensa, os caras têm, sei lá, 500 vídeos, bilhões, ou 1 bilhão pelo menos, de coisa. Eles gastam, eles contratam gente pra divulgar, é tudo... Bom, é isso. E aí, aí quando eu falo dessa questão de um imaginário que foi roubado, é porque coisas simples, ou seja, a gente está num momento em que as coisas mais simples, as coisas mais óbvias, ou seja, como que se vai conseguir que os estados possam bancar certos serviços que estão faltando, e se você fala que você quer taxar esses caras que são bilionários, isso já é dado como uma coisa impossível. E que isso vai tirar empregos. E que os caras não podem pagar uma coisa melhor. E que pode não sei o quê. E tudo isso nesse modelo americano que é muito doido, que só vai funcionar se você tem dólar, de reduzir o custo de tudo para que o consumo possa existir.
todo mundo se endivida bastante, porque o juro é muito baixo, e o acesso às coisas que dão estabilidade na vida, ou seja, propriedade para a pessoa viver, saúde, educação, né, o cara poder se treinar e tal, essas coisas elas são restritas. Então, assim, esse nível mais elementar da discussão a gente não consegue mais chegar lá, porque esses caras fizeram uma barreira de contenção que ela é fenomenal. Então, por isso que eu acho que há uma necessidade de desvio disso, né? Porque uma coisa que eu acho que é muito louco, porque, por exemplo, quando eu fui... Eu trabalhei um tempo no PNUD, né? Trabalhei com o PNUD, já trabalhei com o Unicef, enfim, já trabalhei... Acho que nesses órgãos internacionais já trabalhei com todos, Unicef, Unesco, PNUD. E, assim, para minha formação, são órgãos liberais, né? Assim, mais que haja uma identificação com a pauta de direitos humanos e tudo mais, mas há um distanciamento no discurso macropolítico. E é interessante como hoje essa pauta liberal, ela é uma pauta à esquerda, chamada uma pauta comunista, né? Assim, a ONU, inclusive, é um grande inimigo dessas pessoas, né? Tipo, fazer um discurso de promoção de defesa de liberdades individuais se tornou hoje em dia um discurso maldito. É bizarro isso, assim. Eu acho que acho que quando o Zamiliano falou da coisa do se queima rápido, eu acho que tem uma questão na outra direita, que é justamente essa linha demarcatória do que se torna esquerda, que tá sempre móvel, né? Tá sempre se colocando muito mais próxima, tá sempre pegando ali no pé, né? De uma figura e tudo mais. Isso tende a criar uma autofagia que vai dar uma certa salvada em algum momento, né? Eu acho que esse é um processo que eu aposto. Inclusive essas crises internas do governo, enfim, que eu não acho que são cortinas de fumaça, eu acho que é loucura mesmo deles, né? Enfim, eu acho que isso também gera um certo campo de ação possível, né? Eu acho que isso também porque esse sequestro da imaginação, ele é intestino também, né? A própria direita vai fazendo isso com ela, internamente a ela, né? Assim, porque daqui a pouco o Dória já foi chamado de comunista, né? Isso é bizarro. O Dória. O nível de paranoia cara. Muito MBL, alto. né? Inclusive, eu queria aproveitar este momento aqui e fazer outra propaganda, né? 18 pro Mário do Marx. Olha aí. Oh, caraca! Acabou aqui. Cabeção! Ele fala exatamente disso, cara. Sim, pior que sim. França, eu acho que é o melhor livro do Marx, alguma que eu mais gosto. Sim, um livro muito bom. Sem dúvida, fala é o melhor livro exatamente do isso. Marx. Tudo vira socialismo, né? Uhum. Quando ele começa a falar sobre essa questão, assim, qualquer coisa vira socialismo, assim, vira o grande espantalho para você continuar mantendo, né, o Bonaparte ali naquele rolê, né? Então vamos encerrar, né? Olha só, colocamos um comunista, um anarquista e um social-democrata dentro de um bar, cada um comendo o que queria. Eu só queria fazer uma... Adendo, a última notícia? Vou fazer um adendo. Não, uma correção. É porque, sim, tá. social-democracia, se falar isso no Brasil, parece que é PSDB. Não. Mas não é isso que eu tô falando, não, tá? Eu tô dizendo, do tipo, é outra... Mas é isso aí. Só pra ficar... Não é social-democracia do PSDB, né, gente? Não. E falo isso sem nenhuma ironia, sem nenhuma provocação, né? Enfim. E a gente conseguiu sentar, conversar sem rolar porrada, né? E não teve cerveja, olha só. Então vamos só seguir para finalizar aqui a tradição do Benzina, onde a gente indica leituras, trabalho de casa para os nossos ouvintes, né? Que ficaram interessados em alguns pontos que a gente levantou, enfim. Então vamos sugerir, pode ser livro... intervenção artística, peça de sapateado, enfim, o que for, que vocês acharem melhor. Eu vou começar na minha linha professor chato universitário, que é um livro do Giorgio Agamben, né? Esse filósofo italiano, que foi publicado pela Autêntica, se chama Meio Sem Fim, Notas sobre a Política. Esse livro é um livro pequenininho, que é quase como se fosse uma introdução dos seus Homo Sacer, que ele vai abordar, por exemplo, que ele vai chamar de a fratura biopolítica das democracias modernas, que é a ideia de povo, né? Se você for analisar as democracias modernas e as línguas modernas, você vai ver que, por exemplo, povo, poviléu, people, tem um termo dos excluídos, né? Sempre, meio que por definição, significam os excluídos, e é aqueles sobre quais o Estado se opera, né? Sobre aqueles que são geridos pelo Estado. E, em tese, são eles que dão a soberania ao Estado, né?
Enfim, ele vai analisar justamente esse meio que paradoxo das democracias. E uma coisa interessante que ele vai mostrar é que, e ele vai usar os refugiados políticos para usar isso como exemplo, mas a ideia de que essa fratura biopolítica ela começa a surgir para designar que os direitos humanos, na verdade, são direitos do cidadão, né? Dos direitos daqueles que compõem a cidade, né? Ou seja, aqueles que compõem o Estado. Então, por exemplo, os imigrantes acabam sendo colocados de fora. Eu estou falando desse livro porque eu acho que esse livro faz... hoje em dia existe uma tática política algo próxima... Enfim, já viu sendo usado em outros cenários, por exemplo, o nazismo, mas eu não vou usar esse exemplo fácil, no qual se força a ideia de que... se força uma espécie de fratura biopolítica. A gestão estatal vira uma produção de fraturas biopolíticas internas, intestinas. O Brasil fez isso na época da ditadura militar, né, com aquele slogan Brasil ame ou deixe-o, né? E eu acho que isso está em voga agora com o Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro está indo muito nessa linha, né? Tu vê essa última declaração, essa coisa que eu sei, já é um podcast atrasado, não importa se eu publicar hoje, né? Essa declaração que ele deu sobre os ambientalistas brasileiros que amam as ONGs, né? E ele termina de uma maneira... Não tenho preconceito, mas eu tenho profundo repúdio por pessoas que não são brasileiras, sabe? Essas coisas... Enfim, e ao mesmo tempo, se não são brasileiras, ele está aplicando a brasileiros que, segundo ele, se alinham a discursos estrangeiros. Então, acho que é um bom livro para entender esse tipo de tática de gestão estatal que está sendo aplicada no Brasil. Quem de vocês quer falar primeiro? Eu gostaria de recomendar o livro que foi lançado pela Boitempo, que é o Ódio como Política, que tem um artigo aí do nosso querido Carapanã, aliás. Tchim! Né? No livro e vários outros artigos ali que são muito bons. Né? E a gente tem um Revolu Show sobre isso também, que é o Revolu Show número 26, que o nosso querido Carapanã participou, né, junto com Sabrina Fernandes e João Carvalho, há algum tempinho atrás. Então a minha recomendação... Já meti o louco, né? Você, olha, então vai lá e ouça o Revolu Show, né? Que é um podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, que é a piadinha que eu inventei no primeiro episódio, foi sem querer, aliás. Que a gente sempre tá falando lá, né? Obviamente nós somos um podcast marxista, né? Comunista pra caralho, né? Por isso nunca me chamaram pra participar, deixo claro isso. Essa reclamação. Que isso, rapaz? Tem uma live com você. Mas nunca fui participar do Revolution. Fui convidado pra uma live e depois você usou sem me avisar. Me avisou, mentira, mas assim. Eu sou vida louca. Vai lá. Não, mas vamos trabalhar. Vamos marcar isso aí, vamos marcar essa cerveja aí, vai lá. Caras, eu queria recomendar um livro que eu gosto bastante, não tem nada a ver com política, só lembrei dele agora, que é o Ficções, do Jorge Luiz Borges. Sim. E o Borges é um cara que, politicamente, eu não concordo com quase nada que ele disse na vida, mas era um baita escritor, um cara com uma puta imaginação, e que mantinha uma correspondência com o Howard Phillips Lovecraft, que também é outro, que era um reacionário maluco. Mas esse era pior ainda, né? Esse ia ser pior que o Borges. Pior, não, bem pior. Mas um outro escritor talentosíssimo também. Não, Ficções é um livro que eu acho que ele tem, sei lá, cara... É bom a gente ler umas coisas bonitas, né? O mundo tá tão feio, cara. Tem que aproveitar de vez em quando e ser pedante pra caralho e ficar falando dessas coisas, mas é um livro bom aí. Digo que você, ouvinte, deveria lê-lo. E a outra coisa que eu queria recomendar, fazendo um jabá, é o Vira Casacas Podcast, que é um podcast qual o Gabriel Divan e o Felipe Abal criaram, o qual fui convidado a integrar a bancada, depois de participar 1 ou 2 ou 3 vezes. E hoje eu sou uma pessoa mais ou menos frequente lá. E é um podcast sobre política. A gente comenta assuntos, traz convidados, às vezes a gente só fala, faz uma conversa mais parecida com essa. Outras vezes a gente simplesmente comenta coisas sem nenhum planejamento prévio. Mas tem episódios bastante interessantes. A gente já teve com várias figuras impressionantes lá. E vocês dois estarão lá provavelmente em breve. Eu nunca fui convidado pra isso também. Ninguém me convidou pra nada. Não, mas a ideia vai ver. Mas a ideia é um pouco ter esse podcast de política mais geral e que a gente tem alguns temas e que já tá no 100º alguma coisa episódio. A gente tem tido um excelente feedback dos ouvintes. Agradeço aí a todos os ouvintes do Vira Casacas e vocês, ouvintes do Benzina, nos escutem.
Acho que compartilhamos um público. Os 3 podcasts compartilham um público, eu creio. E só pra deixar um último questionamento. Eu acho que hoje em dia, acho que o Borges seria cancelado na internet. Eu fiquei pensando assim, nas posições políticas dele. Eu tava pensando exatamente do Lovecraft. Não, Lovecraft não. Lovecraft é maluco, cara. Não, e Lovecraft, isso transparece eu sou um grande leitor de Lovecraft e eu digo, cara, isso aparece nos contos, bicho, o racismo dele. Ele é racista Não, pra caralho. E nos contos, a maneira como os outros povos não brancos aparecem. Sim. Não, é absurdo. No Borges não aparece, né? Tem uma história, no caso do Lovecraft, tem uma história meio de redenção disso no final da vida, assim, de alguma maneira. O pessoal que fez a biografia dele... Que ele passa de um cara isolado, ele... mas meio que ele foi obrigado a conviver com gente diferente e a paranoia dele foi diminuindo com o tempo, assim. Mas o outro cara que escrevia os contos do Conan, Robert E. Howard, era outro que era terrível, era racista pra caramba, assim. E sabe que ele escreveu o Conan, ele dizia que o Conan tava atrás dele, né, enquanto ele escrevia, que se ele parasse de escrever, o Conan matava ele, saca? Mas esse é outro que assim, o fim dele é bem trágico, né, porque ele se matou, né, todo um lance péssimo, assim. Mas dessa turma de ficcionistas, acho que o Borges é o mais interessante e o mais... não sei... Acho que, enfim, alguém que vale a pena ser lido. Mas se quiser ler outra coisa boa, pessoal da esquerda, vocês querem ler alguém bom e que era da esquerda e que era bacana, vai ler o Gabriel Garcia Marques. Tudo do Gabriel Garcia Marques é bom, então lê lá, é ótimo. Mas é porque nem sempre dá pra ficar recomendando os livros do Garcia Marques, então fica aí a dica. Pois é, meus queridos, eu agradeço, peço pro público, quem não conhece, e dá uma ouvida no Revolu Show, dá uma ouvida no Vira Casacas, e vou aqui me despedindo com aquele bordão, nunca foi sorte, sempre foi Exu. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga. Distração, o seu caminho é dançar, dança do patinho. Eles mandam uma qualquer e tu leva a fé direitinho. É dançar, dança do patinho. Dança do patinho. Verdadeira. Dança do patinho. Verdadeira. Dança do patinho. Verdadeira. Dança do patinho. Verdadeira. Temporada de caça aos patos. Você que assina contrato sem ler, acha que a ONU se importa com você. Você que acredita no ouro nacional, chegou a sua hora, isso é fenomenal. Você que acredita no que falam na TV, dá seu dinheiro pro pastor para fazer sua fé valer. E pra você que acredita no velho azul marinho, essa é sua dança. Dança do patinho. 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 Você que acredita na Mega Sena, Totô, Bola, Raspadinha e na Garota de Ipanema. Você que acredita nos Carapintadas, acredita que o Brasil vai tá ganhando com a Alca. Acreditou em inflação zero, no salário desemprego, mas não viu que o governo tá botando no seu. Parabéns, você perfeito, foi feito pra isso. Pra dançar a dança verdadeira, dança do patinho. 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 Você que toma volta quando quer ficar ligado, acredita no bicho papão no aumento do salário. Você que paga seus impostos religiosamente, esperando
algum dia uma aposentadoria decente. Você que acredita em alguma punição pros que roubam e colocam no da população. E pra você que acredita que nunca foi lesado, cante comigo esse hino, esse é o meu recado. Braço em forma de asa, alterno o pé e faz biquinho. Tu entrou na dança, dança do patinho. 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 Temporada de caça aos patos. Temporada de caça aos patos. Temporada de caça aos patos.